Olá, meus amigos, dando continuidade aos nossos vídeos sobre Apocalipse, agora falando desse final do sexto selo, onde surgem duas atitudes que irão acontecer antes do começo da grande tribulação. Então, no capítulo 6, versículo 17, anuncia-se a ira de Deus e do Cordeiro. E esse próprio versículo 17 é o fim do sexto selo. O capítulo 8 é o começo do sétimo selo, e entre eles está esse capítulo que vamos comentar hoje, que é esse texto parentético, que está como um parênteses explicativo de algo que é importante. Então, quero explicar um desses aspectos, que é exatamente a questão relativa aos 144 mil judeus que são selados por Deus. Existem muitas discussões que você vai encontrar sobre as ideias referentes a quem são os 144 mil. Eu quero deixar claro o seguinte: existem dois textos no Apocalipse que se refere a esses 144 mil. Este primeiro número que nós estamos explicando agora se refere exatamente às tribos de Judá, às tribos de Israel, aos 144 mil que são formados por 12 mil membros dessas tribos de Israel e que totalizam 12 vezes 12, totalizam 144 mil judeus. Então, a primeira explicação sobre esse número que é tão discutido, eu quero deixar claro que é exatamente essa ideia, que se refere apenas ao povo judeu. Os dois textos que relatam a questão dos 144 mil, eles são Apocalipse 7, versículo 3, que é esse que nós estamos analisando, e Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que tem um outro contexto. Então eu reafirmo o que eu disse. São dois textos diferentes para simbolizar esses 144 mil, que é tão somente um número perfeito, assim como é a perfeição de Deus. Esse número não afirma que são apenas 144 mil. Ele tem um contexto de perfeição e também tem um caráter simbólico nesse sentido. Então, a pergunta que fica para nós nesse estudo é: quem vai ser selado? E por que Deus tem que selar necessariamente os judeus? O texto do capítulo 7, então, vai trazer esta ideia, que Deus somente vai sair da cena da grande tribulação que já está iniciada, depois de selar esses 144 mil judeus. Eles são identificados, são judeus oriundos da terra de Israel, salvos pela graça e não por obras. Eles virão ficar vivos, então, até o Armagedon, até o período desta guerra do Armagedon, quando serão cercados pelos exércitos inimigos e não terão para onde fugir. E aí nós podemos ver o cumprimento total da palavra profética do profeta Zacarias, lá no seu capítulo 12, versículo 8, que nós vamos ler em seguida. O texto de Zacarias 12, a partir do versículo 7, diz assim: O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que os que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, nesse capítulo 7, no versículo 1, nós podemos ler que depois destas coisas, depois do capítulo 6, então, ele vê 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse, então, sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, esse é o texto que inicia esse capítulo 7.
e que daí se deriva essa primeira atitude de Deus antes de iniciar a grande tribulação. E a primeira atitude, como eu já tinha dito antes, é selar o povo remanescente de Israel. Esse povo remanescente, ele é descrito por Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 9, versículos 27 a 29. E Paulo ele está apenas repetindo aquilo que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, havia profetizado acerca de Israel, dizendo o seguinte, que ainda que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o remanescente é então que seria salvo. Ou seja, neste momento do capítulo 7, nós vamos ver então o cumprimento daquela profecia de Isaías e também, claro, daquilo que Paulo escreve aos Romanos nesse capítulo 9. Nessa condição de selar o povo remanescente de Israel. E existem 3 razões aí dentro desta atitude, dessa primeira atitude de Deus, existem 3 razões que eu quero citá-las aqui. A primeira é que os ventos serão soltos e a natureza como um todo entrará em colapso. A segunda razão é que quando esses ventos são soltos, nenhum vento poderá tocar os judeus selados. Por isso, a primeira atitude de Deus é selar, é resguardar esses judeus que permanecerão até o final do período da grande tribulação, quando vai acontecer ali o Armagedon, a chamada Guerra do Armagedon. E a terceira razão é uma pergunta: por que eles não podem ser tocados? Nós já respondemos essa pergunta porque Isaías vai citar, e Paulo também vai citar, que apenas o remanescente é que poderá, então, sobreviver, o remanescente dos judeus. E por isso eles não poderão ser tocados, para que eles sejam salvos e sejam encontrados lá pelo Senhor no final da grande tribulação. Versículo 1 do capítulo 7, ele cita os 4 anjos retendo os ventos. Mas o que representam esses 4 ventos? Eles representam a graça comum de Deus, que protege a natureza, que protege o planeta e, em consequência, a humanidade. Nada pode ocorrer sem que Deus permita na sua soberania. Representa, então, esta ação protetiva de Deus, o seu cuidado, o seu zelo com a sua criação. Representa também o equilíbrio que até então existe. Há uma ordem no planeta, há uma ordem no universo. Quando Deus sai da cena da grande tribulação, que está explícita no versículo 2, que vai dizer que os 4 anjos, eles entram em ação, com o poder que lhes tinha sido dado para danificar a terra e o mar. Isso só acontece após a selagem dos 144 mil judeus, para que eles possam ficar protegidos desse momento que acontecerá. Então, quando Deus sai da cena e deixa de proteger a natureza, vem então o príncipe deste mundo, Satanás, que apesar de já estar julgado, assume o controle do mundo e os ventos então poderão ser soltos. Então falamos até agora da primeira atitude de Deus antes da grande tribulação. Mas eu havia dito que são 2 atitudes. E a segunda atitude de Deus antes da grande tribulação é o arrebatamento da igreja vencedora, que está descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, sendo que essa palavra arrebatamento, ela vem de uma tradução latina, da Vulgata, e ela é a melhor palavra a ser adotada para expressar este acontecimento excepcional. Sobre esta segunda decisão, essa segunda atitude de Deus, que é o arrebatamento da igreja, eu vou falar no próximo vídeo com detalhes mais explicativos sobre esse grande evento. Quero te convidar para o próximo vídeo. Vamos falar sobre a grande tribulação e os não vencedores, aqueles cristãos que não são arrebatados e que ficam aqui diante dos sofrimentos da grande tribulação. Fique com Deus, espero você para o próximo vídeo.